Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula deste curso preparatório para a consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Eu sou o missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e já deixe o seu like e o seu joinha para que este vídeo chegue a muitos irmãos nossos. E também estou contando com você para chamar os nossos irmãos ao pé do ouvido, para levar esta verdadeira devoção a muitos dos nossos irmãos e irmãs. Como nós já aprendemos nos vídeos aula 1, aula 2, a Virgem Maria não é apenas importante para a nossa salvação, mas ela é necessária. Então nós, como bons católicos, fiéis e devotos da Virgem Maria, precisamos levar essa boa nova, essa notícia maravilhosa também para os nossos irmãos e irmãs. E aí, como eu já disse também no vídeo anterior, é preciso seguir a sequência. Então, se você já assistiu o vídeo aula 1, já assistiu o vídeo aula 2, neste vídeo nós daremos sequência, aprenderemos aqui do número 60 até o 89 do tratado. Do 60 até o 89 nesta aula 3. Mas se você está chegando agora, ainda não assistiu o vídeo aula 1, ainda não assistiu o vídeo aula 2, primeiro você precisa assistir a estes dois vídeos para você construir o seu edifício a partir da base, para você aprender o todo desta maravilha que é a verdadeira devoção. Aqui no texto do vídeo, na descrição, eu deixei o link de uma playlist da lista com todos os vídeos dessa formação completa. Se você ainda não assistiu, assista, por favor. Mas você que já assistiu, vamos dar sequência aí, porque tem muita coisa boa pela frente, em nome de Jesus. Mas antes de partirmos para o tratado em si, como eu disse, do número 60 ao 89, que você já tem que ter lido antes de assistir este vídeo, duas informações importantíssimas para você continuar, perseverar e se consagrar à Virgem Maria. Duas informações muito importantes. Cuidado com o que eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, o maligno fará de todas as formas. Pode ter certeza disso. Fará de todas as formas para você pensar que ainda não está pronto. Ai, eu não mereço. Ai, não é para mim. Ai, mas eu tenho tantos pecados. Ai, minha vida é tão difícil. O Flávio falou ali nos dois vídeos anteriores que eu tenho que me doar pelo reino, que eu tenho que buscar a santidade, que eu tenho que sair do pecado, etc, etc. Eu ainda não estou pronto, eu vou esperar um pouco mais. Depois eu me consagro. Não acredite nisso. Não acredite, não caia nessa cilada. Isso é mentira de Satanás. Eu já estou te avisando antecipadamente para você se preparar. E por que você pensa dessa forma? Ou é levado a pensar dessa forma? Para você deixar para amanhã. E aí amanhã você deixa para depois, e deixa para depois, e deixa para depois. E como a gente fala no ditado popular, o maligno vai te cozinhando com pouco fogo. Vai te cozinhando em água morna, para que a sua vida passe. E já que a vida passa e não dá para você voltar no início, passou, você perdeu a chance de alcançar a santidade, de ser um verdadeiro devoto, de herdar o reino dos céus. Então, cuidado. O maligno, ele é muito astuto. Se ele falar para você assim, não, abandone tudo, você não vai ser de Deus, você agora é meu. Não, aí você já percebe logo de cara, né? E sai fora. E percebe que é cilada. Mas ele vai dizendo para você, calma, ainda não, espere um pouco mais, você precisa melhorar ainda, para depois ser verdadeiro devoto. Espere só o seu emprego melhorar, o seu casamento mudar, a sua filha, o seu pai. Não, dá um basta, é agora. Deus me trouxe aqui, o Flávio disse e eu tomo posse. Não estou aqui por coincidência, é Deus que me escolheu, essa escolha é de Deus. Deus te trouxe aqui, então é agora que eu vou me consagrar, até porque, preste atenção, até porque essa consagração não é para quem já está pronto e acabado. Não é para quem já é santo, perfeito e imaculado. Se você já fosse perfeito, se você já fosse tudo aquilo que você precisa ser, você não teria necessidade da consagração. Eu já sou santo, já sou perfeito, eu não preciso da Virgem Maria. Então é justamente porque nós ainda não estamos prontos, é justamente porque nós temos muita coisa para melhorar e porque sozinhos nós não damos conta, sozinhos nós não somos capazes, é justamente por isso
que nós recorremos à Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, me ajuda. Me ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo. E aí sim, a partir da consagração, a partir deste voto solene, desta autorização que nós damos à Virgem Maria, aí sim você começa a progredir, a melhorar. E aquelas coisas na sua vida que pareciam insolúveis, pareciam que não teriam jeito, a Virgem Maria faz aquilo que nós sozinhos não somos capazes de fazer, a partir da nossa autorização. Então a sua hora é agora. Desde que você queira melhorar, que você queira sair do pecado, que você queira buscar as virtudes. E aqui eu abro um parênteses, porque eu recebo muitas mensagens. Flávio, eu vivo nessa situação, eu posso me consagrar? Flávio, eu vivo nessa outra situação, eu posso me consagrar? Dando um exemplo mais concreto para você entender o que eu estou dizendo. Flávio, eu sou de segunda união, pecado mortal contra a castidade, o adultério. Eu posso me consagrar? Flávio, eu não sou casado na igreja, eu moro junto, eu sou casado só no civil, amaziado, também pecado mortal. Posso me consagrar? Depende de você. Depende só de você. Eu citei esses dois pecados, mas quaisquer pecados que sejam. A consagração não é um fim em si mesma. Ah, me consagrei, tá tudo resolvido, tô com a minha cadeirinha no braço aqui, ó, meu passaporte tá carimbado, vou pro céu, sou devoto de Nossa Senhora. Nada disso. Nada disso. A consagração não é o fim em si mesma. Eu me consagrei por me consagrar apenas. A consagração é um meio de mudar de vida. Como eu acabei de dizer, eu sozinho não consigo. Por isso eu recorro à Virgem Maria, autorizo ela a entrar na minha vida e fazer o que é preciso, e eu me esforço e eu me sacrifico para sair do pecado, para buscar as virtudes, para fazer a vontade de Deus. Porque se você se consagrar e continuar na sua vidinha, no chiqueiro, no pecado, na imundície, você vai para o inferno com consagração e tudo. Se você se consagrar e não mudar de vida, foi inútil. Inútil, então só depende de você. Todo mundo pode se consagrar desde que tenha esta opção sincera, convicta. Eu vou sair do pecado, seja ele qual for. Vou sair do pecado, aconteça o que acontecer, faça o que fizer, eu vou dar um jeito. Eu tomo essa decisão. Meu Deus me ajude, pela Virgem Maria. Agora, né, tem gente que infelizmente, não, para mim é tão difícil, eu não aguento mais, já tentei tudo que tinha que tentar. Então você já abraçou a derrota, não é? Consagrar para você não faz diferença. Então, só depende de você. Ainda não estamos prontos, não somos perfeitos, longe disso, tem muita coisa para a gente melhorar. E todo mundo pode e deve se consagrar, independentemente da situação que esteja, desde que tenha essa decisão. Vou fazer este curso, nem sei como é que se dá aí essa consagração, nem sei o que vem pela frente, nem sei como eu vou sair dessa situação, porque eu não enxergo uma solução. Mas a Virgem Maria, ela sabe, ela pode fazer aquilo que eu não posso. E eu vou me esforçar, e eu vou sair dessa situação, porque eu não posso ficar no pecado. Eu preciso ir para o céu. Eu só tenho uma vida, eu só tenho uma chance, eu preciso ir para o céu. Se esse for o seu pensamento, você está no caminho certo, pode ter certeza disso. E a outra coisa muito importante, como eu disse, para você perseverar em conseguir se consagrar, é entender uma coisa sapientíssima que eu ouvi certa vez de um padre exorcista chamado Padre Duarte Souza Lara. Você com certeza deve ouvir aí ou conhecer, né? Padre Duarte Souza Lara, padre exorcista lá da Diocese de Lamego, em Portugal. Ele que já é exorcista há quase 20 anos, ou mais de 20 anos até, acompanhou aquele famoso exorcista do Vaticano, o padre Gabriele Amorth. Tem até um filme dele, né? Foi exorcista-chefe do Vaticano por muitos anos. O padre Duarte Souza Lara acompanhou o padre Gabriele Amorth por 12 anos, fez ali todo o seu treinamento. Então, ele já tem
muita experiência, dezenas de exorcismos realizados. E aí, certa vez, eu assistindo uma palestra do padre Eduardo Souza Lara, ele dizendo que todas as vezes que ele começa esse processo do exorcismo, porque o exorcismo é um processo, o exorcismo não é como a gente vê nos filmes, né? A pessoa está ali possuída, sai, reza e saiu. Não é? Aquilo ali é Hollywood, aquilo ali é fantasia. O exorcismo é um processo de libertação, um processo de cura interior, que demora às vezes meses. É um tratamento espiritual, digamos assim. E aí o padre Eduardo Souza Lara falando, isso é muito importante a gente entender, que em 100% das vezes que a pessoa atormentada pelo espírito maligno chega até ele para iniciar esse processo de exorcismo, esse processo de libertação, de conversão, de voltar para Deus, de sair do pecado, de mudar de vida, em 100% das vezes, o estado daquela pessoa que já era ruim, já chegou ruim para perto dele, no início piora. Que isso, Flávio? Você ficou doido? É. No início piora. Por quê? Porque o maligno que já está atormentando aquela pessoa, naquele primeiro momento que ela quer se separar dele, ela quer romper com ele, quer ir para o pecado, quer ir para a santidade, romper com o pecado e ir para Deus. Naquele primeiro momento, o maligno intensifica ainda mais a sua ação sobre aquela pessoa para que ela pense o quê? Eu estava afastada de Deus. Eu não rezava. Eu estava no pecado. A minha situação estava ruim. Agora eu comecei a mudar de vida. Eu comecei a rezar. Eu comecei a ir para Deus. A minha situação piorou. Eu vou desistir. Eu vou voltar para onde eu estava. E aí o maligno nada de braçada. E sorri de uma orelha a outra. Mas, né, e aí o padre Eduardo Souza Lara diz, né, que infelizmente neste processo muitas pessoas ali no início realmente desistem porque se apavoram, mas aqueles que perseveram um pouquinho só, saiba esperar um pouquinho só, saiba aguentar um pouquinho só, como São Pedro nos fala na sua primeira carta, capítulo 5, depois que tiverdes padecido um pouco, carta de São Pedro. Depois que tiverdes padecido um pouco, Deus vos fortificará, vos tornará inabaláveis. E aí é o testemunho, né, o ensinamento do padre Eduardo Souza Lara, para aqueles que perseveram um pouco, que continuam confiando em Deus, apesar das dificuldades, depois de um breve tempo, aí sim Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua graça, liberta aquela pessoa, afasta dela o mal, e ela está curada, ela está cheia da graça, de volta à graça de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aquele ditado, quanto mais se reza, mais assombração aparece, não é brincadeira, é verdade. É verdade, nós precisamos ter isso, né, essa consciência, para não sermos passados para trás. Então, você que está aqui agora, se preparando para a consagração, esse já é o vídeo aula 3, você já leu, já tomou essa decisão de sair do pecado, de mudar de vida. Neste início, vai ser difícil mesmo. Lembre-se do que eu já falei nas aulas anteriores. Não estamos aqui fazendo uma formação como de matemática, português, história. É uma formação espiritual que vai mudar a nossa vida, que vai nos levar para o céu. O maligno ele não vai ficar de braços cruzados, vendo a gente ir para o céu e não vai fazer nada. Ele vai tentar atrapalhar. Então, né, se no seu trabalho as coisas estão mais difíceis, se no seu casamento as coisas estão mais difíceis, se na escola as coisas estão mais difíceis, financeiramente, às vezes uma enfermidade, às vezes seus filhos, seus vizinhos, seus pais, seus irmãos, tudo isso é parte do processo, não é coincidência. E aí, diante disso, você tem duas opções, ou se acovardar, se amedrontar, ai meu Deus, socorro, e se mostrar inapto à graça de Deus, não passou no teste, ou você confia, você persevera, você insiste,
Porque eu sei o Deus em quem eu pus a minha confiança, eu sei em quem eu acredito, e Ele me fará passar por essa situação, em nome de Jesus, eu creio nisso. Persevere, pode ter certeza. Pode ter certeza. Repito mais uma vez, Deus te trouxe aqui. E se você está aqui, pela graça de Deus, Deus não é o Deus da meia graça. Ele fará aquilo que você precisa. Ele te dará a graça que você precisa. Pode ter certeza disso. E agora sim, partindo para o tratado, partido número 60. Partido número 60, São Luís nos traz as 5 verdades fundamentais desta devoção. E aí eu repito com você mais uma vez. Nas aulas não faremos a leitura de todo o tratado. A leitura você faz antes. Aqui eu vou explicar alguns pontos mais importantes e você na sua casa faz a conexão, faz a ligação, faz o 2 mais 2 são 4. Na sua casa, assistindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes esses vídeos, quantas vezes forem necessárias. Reze antes, peça a iluminação do Espírito Santo, peça a intercessão da Virgem Maria, se dedique, se esforce, porque tem gente também que assim, assisti o vídeo, não entendi nada, peraí. Se você assistiu uma vez e não entendeu, assista de novo, reza, pede a Deus, leia de novo. Deus vai te revelar. Mas aí a partir do número 60, São Luís nos fala das 5 verdades fundamentais dessa devoção. Número 61, a primeira verdade. Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Então, o que é que está dizendo aqui? Aquilo que eu já expliquei para vocês. A Virgem Maria sabe perfeitamente que ela não é a salvadora. Se eu e você sabemos disso, ela sabe muito mais. Né? Pode ficar tranquilo quanto a isso, você não sabe mais que a Virgem Maria. Então ela sabe que só Jesus nos salva. Inclusive, né, já disse e repito também, essa consagração, nós falamos consagração à Virgem Maria, mas se você pegar lá no final do tratado, é consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, pelas mãos da Virgem Maria. Virgem Maria é um meio de alcançar o fim que é Jesus. E aí, também aproveito aqui para falar deste número 61, sobre as outras devoções, não é? Porque eu sou consagrado à Virgem Maria, devoto de Nossa Senhora. Posso ser devoto de São José? Claro, eu também sou consagrado a São José. Posso ser devoto de São Miguel Arcanjo, fazer a quaresma de São Miguel? Pode e deve. O Anjo da Guarda, São Francisco, São Padre Pio, Santa Teresinha? Sim, claro. Não existe concorrência no céu. Todos apontam para Jesus. Se houver uma devoção, é isso que está falando aqui no número 61, acabei de ler com você. Se houver uma devoção que não aponte para Jesus, ela é falsa e enganosa. Agora, cada qual no seu devido lugar. São José, São Miguel, São Francisco, São Padre Pio, Santa Teresinha são importantes para a minha salvação. A Virgem Maria é necessária, mas todos apontam para o único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. É Jesus que nos salva, é Ele que nós temos que buscar. A segunda verdade, muito importante, número 68 do tratado. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. E aqui eu vou me delongar um pouco mais para falar com você sobre isso, porque é um ponto assim, que traz muita controvérsia, porque as pessoas não entendem. Eu não vou ler com você o que está no tratado. Aqui eu estou só explicando, porque o nosso tempo é curto, não é? Mas você tem que ler na sua casa. Leia número 68, 69, 70, 71 e por aí vai. Aqui eu vou explicar para você. Nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Por quê? Como fala o número 68. Ser escravo é a única forma, é a única maneira de pertencer inteiramente a Jesus, de ser todo dele, sem reserva, sem limite. É a única forma de ser escravo. E aí, para você entender, né, muitas pessoas têm uma ideia pejorativa, uma ideia negativa a respeito desse termo escravo, né, porque infelizmente nós tivemos aí
a escravidão no Brasil e em outros países também, que aí sim, claro, é uma coisa absurda, uma coisa abominável, não é? Mas aqui não é nada disso que São Luís está nos dizendo e que a Bíblia nos ensina. A própria palavra de Deus nos fala que Jesus, ele assumiu a condição de escravo para nos salvar, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo para nos salvar. Então, dependendo da circunstância, dependendo do motivo, dependendo do significado, como eu vou te explicar aqui agora, você já leu, mas eu vou te explicar, a escravidão é algo belíssimo. É algo belíssimo, belo. É a única forma de pertencer inteiramente a uma pessoa e é assim que nós queremos ser. E aí, para você entender, né, vamos lá. Quando Jesus veio ao mundo, caminhou aqui pela terra, há quase 2000 anos atrás, naquela época não havia distinção entre servo e escravo. Servo e escravo no tempo de Jesus era a mesma coisa. Eram eles que trabalhavam, não tinha salário, não tinham posse sobre si, não tinha perspectiva, não tinha nada. Era tudo do patrão, tudo do seu proprietário, do seu dono. Patrão não é do seu proprietário, do seu dono. O Senhor é dono do servo. O Senhor é dono do escravo. Isso lá no tempo de Jesus. O Tratado da Verdadeira Devoção foi escrito no século XVIII. Então, aí há mais ou menos pouco mais de 300 anos. Aqui do nosso século, de 2025, quando eu estou gravando esse curso para você. Mais ou menos 300 anos de diferença. No tempo de São Luís, aí sim, existia distinção, diferença entre servo e escravo. Por isso que São Luís fala, não é, que a gente não deve servir a Deus como servos, mas como escravos. O servo para São Luís é como se fosse o funcionário assalariado de hoje. O funcionário com a carteira assinada, que trabalha ali na empresa, que trabalha por remuneração. Então, essa diferença que São Luís faz, é isso que nós precisamos entender. Porque, vamos lá, você não pode servir a Jesus como um funcionário assalariado, por vários motivos. Primeiro o funcionário assalariado presta um serviço ao seu patrão, o patrão não é dono dele, presta um serviço ao seu patrão, primeiro, por um período apenas. Eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho de segunda a sábado, trabalho de 7 a 5, de 8 a 6, 1 hora de almoço, 2 horas de almoço, trabalho, faço hora extra, não faço hora extra, eu trabalho por um período. Mas no resto do tempo eu sou meu. Eu não quero nem saber do patrão. Você que me escuta, que me assiste, que é funcionário assalariado, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ou se você que é o patrão, você sabe como que os seus funcionários pensam a seu respeito. Você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo, você não quer nem ouvir falar do seu patrão. Você não quer passar nem perto da empresa. Deu o horário ali de bater um ponto, eu tô indo embora, saindo correndo, não quero nem olhar para trás. E não é assim que nós podemos, que nós devemos servir a Deus, servir a Jesus. Como funcionários por um período. E tem gente que quer ser assim. Agora eu vou à Santa Missa, eu sou cristão. Agora eu vou rezar o texto, eu sou cristão. Agora eu vou ao grupo de oração, eu sou cristão. Agora eu vou à catequese, eu sou cristão. Mas no resto do meu tempo eu sou meu. Eu não tenho nada com Jesus, se exploda para lá. Eu vivo a minha vida. Eu cumpro a minha obrigação, não é? Eu tenho que ir à missa no domingo, então eu vou, porque é a minha obrigação. Cumpro o meu preceito ali. Não posso faltar, senão é pecado, eu vou. Mas no resto do tempo, eu faço o que eu quiser. Eu vou para a roda de funk, eu encho a cara, eu vivo ali na cervegonice, né? Na imoralidade, na embriaguez, e faço e aconteço. O resto do meu tempo é dinheiro, é ganância, é materialismo. Na minha vida pessoal, no meu casamento, eu decido quantos filhos eu quero ter, eu tomo anticoncepcional, eu uso contraceptivo, Jesus não manda em mim, a minha vida é minha, eu que mando. Não é assim que nós podemos servir a Deus. Aliás, Deus não aceita esse tipo de servidão. Tem gente que acha que Deus, que Jesus é um mendigo, que está ali mendigando.
Por favor, me ame, por favor. E que aceita, que é obrigado a aceitar qualquer migalha de atenção. Não é Deus que precisa de nós, não. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. E guarda isso, meu irmão, guarda isso, minha irmã. Enquanto você não entregar tudo a Deus, você não entregou nada. Enquanto você não entregar tudo a Deus, você não entregou nada. Deus não aceita metade. Deus não aceita partes. Ou é tudo de Deus ou é nada. Se você quiser, Deus não é mendigo, não. Deus não está implorando a atenção nossa, não. Deus tem um plano de amor, de perfeição, da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, que nos preenche, que nos sacia nessa vida e que nos leva para o céu, que nos enche de paz, que nos enche de esperança. Mas para isso, eu preciso ser dono dele. E repito, a única forma disso acontecer é através da escravidão. A segunda característica que diferencia o funcionário assalariado do escravo, além dessa questão do período que eu acabei de explicar para você, é a autoridade do patrão ou a autoridade do proprietário, do dono. Porque, vamos lá, né? Suponhamos que você trabalhe com carteira assinada, você é um funcionário assalariado. O seu patrão não tem direito de falar para você: se case, se separe, tenha um filho, não tenha um filho, estude nessa escola, não estude nessa, vá para cá, mude de cidade, não mude. Seu patrão não tem esse poder sobre você. Seu patrão ali, né, tem um contrato de trabalho, inclusive, não é? Você tem um contrato de trabalho com ele por um período, não é? Mas ele não é seu dono para sempre, não. Ele não é seu proprietário, não. Se ele pisar na bola, você muda de empresa. É ou não é? Você está trabalhando ali. Deixa o seu patrão começar a atrasar o seu salário, te tratar mal, as condições de trabalho ficarem ruins. Você muda de emprego. Não quer nem saber do seu patrão, vira as costas e não olha para trás nunca mais. Não é assim que nós podemos servir a Jesus. Não é esse tipo de servidão que Jesus aceita da nossa parte. Ele não é meu patrão, ele é meu proprietário, ele é meu senhor. E o senhor, diferente do patrão, tem poder total sobre mim, como nos fala São Luís, até poder sobre a vida e a morte. Até poder sobre a vida e a morte. E ao mesmo tempo eu me submeto a ele, eu aceito de bom grado, porque eu não tenho medo de Jesus. Eu confio em Jesus. Eu sei que ele me ama e tudo que ele faz para mim é para o meu bem. Deus só faz aquilo que é para o meu bem. Por isso que eu digo sim, por isso que eu me submeto, que eu obedeço, que eu realizo de bom grado. E ele tem o poder, diferente do patrão, de dizer: casa, muda, tenha um filho, não tenha, estude, fica aqui, fica assado. Eu pego o seu carro, te dou outro carro, você fica sem nenhum. Eu te dou essa casa, tiro essa casa, te dou a saúde. Entendeu? Tudo que Deus faz é bom. Ele tem total autoridade. O patrão não tem. A única forma disso acontecer é se eu for escravo dele. Não posso ser funcionário assalariado ou servo, como São Luís dizia. E a terceira característica que diferencia, para nós entendermos, é o pagamento, é a remuneração, é a recompensa. Você trabalha para o seu patrão em vista do salário. Ou você trabalha para o seu patrão só porque ele é bonitinho? Porque você não tem mais nada para fazer. Ah, hoje tô cansado, vou acordar aqui 5 horas da manhã, pegar o ônibus, pegar o trânsito, vou trabalhar. E você vai ganhar quanto? Não vou ganhar nada não. Isso aí é só porque eu gosto. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Você trabalha em vista do dinheiro. E muitas pessoas querem ter esse tipo de relacionamento interesseiro com Jesus. Eu sirvo a Jesus em vista daquilo que ele pode fazer para mim. Me protege, me cura, não sei o quê, papapá, piriri. E mais, a partir do momento que alguma coisinha não sai legal ali na vida, conforme o seu próprio planejamento, já se revolta, já xinga, esbraveja, murmura.
porque Deus me abandonou, Deus não quer saber de nada, o que adiantou eu rezar esse tanto de texto, o que adiantou eu ir à missa, né? Eu estou passando aqui por essa situação, por essa outra, não sei o quê, né? Se revolta todo, porque tinha esse tipo de relacionamento, de interesse, como mercenário. Você leu aqui no tratado, São Luís falando dos mercenários? Se não leu, leia nesta parte. Eu não posso ser mercenário, que só estou ali, não tenho amor pela causa. Eu só quero um pagamento, não é assim. Ao contrário do funcionário assalariado, ao contrário do mercenário, o escravo ele não espera remuneração. Não tem remuneração, não tem pagamento, não tem férias, não tem nada. É servidão. E no nosso caso dessa escravidão por amor, voluntária, porque ninguém está nos obrigando. Ninguém está aí na sua casa te obrigando a se consagrar. É voluntário. É por opção. É você que quer se tornar escravo de Jesus. Eu sou escravo de Jesus, sou escravo da Virgem Maria, carrego aqui a minha cadeia, os meus grilhões com muita honra, porque eu quis, porque eu quero, porque eu escolho. É voluntário. E aí sim, essa escravidão por amor não é porque eu espero recompensa, mas pelo simples fato de servir o meu amado Jesus, porque é servir a Jesus que me dá sentido na vida, que me preenche, que me satisfaz. É isso, é servir a Jesus pela Virgem Maria. Então, entenda bem essa questão da escravidão. Muitas pessoas falam asneiras. Ah, não, peraí, você vai se consagrar à Virgem Maria? Às vezes até padre, viu? Preste atenção. Às vezes você vai encontrar, como eu já encontrei muitas vezes, até padres que vão falar com você, não, padres que não leram o tratado, que não conhecem, não é? Os ensinamentos, o total dos ensinamentos de São Luís, ouviram falar aqui e ali, até porque no seminário não se ensina, não é matéria obrigatória, não é? O tratado da verdadeira devoção não é obrigatória. O padre, de fato, não tem obrigação de saber, porque não sabem, escutam ali. Escravo? Não, esse negócio não é de Deus, não. Esse negócio não é legal, não. Deus não quer escravo, não. Você vai escutar até de padres, de irmãos do grupo de oração, aí da igreja. Não, você é bobo, você é boba. Jesus não quer escravo, não. A Virgem Maria não quer escravo, não. Mas eles falam isso porque não entendem. A partir do momento que você entende a beleza, a maravilha, a grandiosidade do que é se entregar de forma voluntária, completa, total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria por meio da escravidão, a partir do momento que você entende isso, você fala, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É isso que eu quero. Esse é o sentido da minha vida. Continuando, terceira verdade, número 78 do tratado. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Diz assim, ó. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado pelo outro vinho que aí antes se depositara, a água limpa e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados e manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disso se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. E aí, então, para completar, seguindo a sequência do que eu falei antes, Deus não é mendigo. Não é.
Quando muitas pessoas escutam ali, né, São Luís falando que Deus nos repelirá, de modo algum se unirá a nós. Que isso? Deus me ama, etc e tal? Sim, claro. Obviamente, Deus nos ama. Tanto que ele morreu para nos salvar. Tanto que ele morreu para nos salvar. Mas, para nós nos unirmos a eles, existem condições. Eu não posso, né, eu posso chegar do jeito que eu estou, mas não posso continuar como eu cheguei. Você está entendendo a diferença? Eu chego do jeito que eu estou, como eu falei para você no início deste vídeo. Você quer se consagrar? Só depende de você. Você não precisa primeiro estar pronto e acabado, perfeito, santo e imaculado, para depois se consagrar. É a partir de agora. Eu tomo essa decisão, mas é uma decisão de mudar. Não posso, eu chego do jeito que eu estou, mas não posso continuar como eu cheguei. Existem condições, e quem cita essas condições e quem impõe, quem determina essas condições é o próprio Jesus no Evangelho. Você já leu, com certeza, já ouviu o que é que o Senhor Jesus nos disse? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E tomar a cruz, na linguagem bíblica, é morte. Porque hoje nós temos, né, essa ideia bonita da cruz, né? Jesus que nos ama, que morreu na cruz para nos salvar. Mas, quando Jesus proferiu essas palavras, há 2000 anos atrás, cruz significava, e significa ainda, né, morte. Morte vergonhosa. Como Jesus morreu, quem quiser me seguir, é uma condição, não é uma sugestão. Jesus não falou assim, não, vem me seguir, vambora, bora, vem cá me dar um abraço aqui, ó. No meio do caminho, se der, se não for demais para você, se não for muito difícil, se der, você renuncia a si mesmo, mas independentemente disso, vambora, você é meu amigo, eu te amo. Foi isso que Jesus falou? Uma condição. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e aí depois você me segue, cara. Entendeu? Por quê? Porque nós não prestamos. Porque o nosso fundo é mau. Pelo pecado original e pelos pecados do dia a dia. E Deus é puríssimo, Deus é santíssimo. O pecado não tem como se unir ao puro e santo que é Deus. Não tem como. Enquanto eu tiver com esse fundo de maldade, enquanto eu não morrer para mim, eu não consigo me unir a Jesus. E a única forma de eu entrar no céu é se eu for cristificado, se eu for transformado em Cristo. Você se lembra do que eu já falei na aula 1? Para isso eu preciso morrer para mim. Para isso eu preciso renunciar a mim mesmo. E aí, não é, para ficar mais palpável, mais fácil de você entender essa questão do fundo de maldade, e isso é dificílimo. Essa questão que é um dos pontos mais difíceis da nossa vida. Não apenas da devoção à Virgem Maria, mas da nossa vida. Porque nós, às vezes até inconscientemente, vamos nos... E aí o maligno entra para nos ajudar. Nós vamos ali nos envaidecendo a respeito dos nossos bons atos, da nossa boa pessoa. E nessa hora o maligno entra, porque o maligno é o nosso fã. O diabo, o demônio é o nosso fã. Nossa, porque você é tão bom. Nossa, você reza tanto. Você é uma pessoa tão maravilhosa. Você ajuda o próximo. Você é exemplo. Ai, como seria bom se todas as pessoas fossem como você. O maligno é o nosso fã. O diabo é o nosso fã número 1. Por quê? Porque se você estiver ali achando que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é tudo e mais um pouco, você não melhora, você não busca mudança. E vai se envaidecendo e se ensoberbecendo, crescendo em orgulho, em soberba, em vaidade, e se afastando cada vez mais de Deus. Então, para você entender qual é a real, né, a realidade a nosso respeito, pense aí comigo, né? Eu estou gravando este vídeo na parte da manhã, agora são 15 para as 11 aqui no meu relógio. Tá cedo ainda para o almoço, mas aqui no sul de Minas a gente almoça bem cedo. Então daqui uns 40 minutos eu já tô aceitando um papá. Já tô aceitando aí o meu almoço, né? A barriga já vai roncando.
E aí você vai se aproximando ali da cozinha, né? Aquele almoço muito bem feito. Eu particularmente gosto muito do cheiro de alho. Quando você vai ali temperar o feijão, que joga o alho na gordura, né? Aquele cheiro maravilhoso. Gosto muito de uma carne também, não é? Às vezes uma carne de frango, uma carne de boi. Vá pensando aí, meu irmão. Vá pensando aí, ó. Ai, que delícia. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo à noite, né? O que você gosta aí do preparo para o seu jantar. Uma boa carne, aquele feijãozinho ali feito na hora, um arroz soltinho. Quem sabe fritar um ovinho e colocar por cima também, uma cebola, um macarrão, uma lasanha, uma salada muito bem feita, né? Joga assim um azeite por cima. Que delícia, aquele prato suculento. Na hora que você está mais tô com fome, ai que delícia. Você já se encanta com o olhar antes de comer, você já olha ali para aquele prato maravilhoso, bem montado, suculento. Que delícia. Que delícia, aquele cheirinho gostoso que você vai sentindo. Que delícia aquele prato. Aquele prato somos nós. Aquele prato apetitoso, belo, somos nós. E aí você vai ali, pega um pedação de cocô de cachorro. Aquele cocô que o cachorro acabou de fazer. Aquele mais emprastado mesmo. Pega um pedaço do cocô do cachorro e coloca no canto do prato. Coloca ali no cantinho do prato e coma esse prato agora. Olhe para ele e sinta prazer. Olhe para aquele prato e sinta vontade. Você tem vontade? Você sente prazer? É agradável? Você teria coragem de comer este prato? Só se você tiver uma deficiência mental. Só se você não tiver bem do juízo. Porque apesar de todas aquelas outras coisas, da carne, do arroz, do feijão, da salada, etc, etc, aquele prato se tornou repugnante. Aquele prato se tornou impossível de ser consumido. Porque aquele pedaço de cocô de cachorro estragou tudo, invalidou tudo. Assim somos nós. Acabei de dizer, esse prato somos nós. Que fazemos também boas obras, que temos também virtudes, mas que somos manchados pelo nosso pecado. Tanto o pecado original, quanto pelo pecado do dia a dia. Por isso, né, que São Luís nos fala, faz essa comparação, que nós somos aquele odre, aquela pipa que se guarda o vinho, que tinha um vinho azedo antes. Se você pegar um outro vinho bom e colocar ali dentro, ele fica azedo também, fica azedado, estragado pelo vinho anterior que estava lá. Se você pega uma vasilha suja, de barro, talvez, colocar água limpinha lá dentro, a água vai ficar suja. Então eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso morrer para eu mesmo. Por isso que Jesus nos fala, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, é a única forma. É a única forma. Então, meu irmão, minha irmã, guarda bem isso. Quanto mais você se apegar a si mesmo, quanto mais você achar que você é a última Coca-Cola do deserto, ou eu tenho uns pecadinhos ali, mas quem que não tem, né? Eu faço umas coisinhas erradas ali, mas a grande maioria da minha vida é boa. O Flávio tem um defeito ou outro, mas a grande parte do Flávio é virtude. Não interessa que a grande parte seja virtude. A grande parte daquele prato também era de coisas saborosas, também era de coisas suculentas. Mas aquele pedaço de cocô invalida tudo. Aquele seu pecado invalida tudo. Por isso que eu preciso renunciar tudo. Eu preciso me renunciar por completo, me esvaziar por completo. É a única forma. E aí São Luís vai nos dar aqui algumas dicas. No número, por exemplo, 79. Para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas,
nossa inconstância em todo tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. É preciso conhecer pela luz do Espírito Santo. Então, uma coisa, meu irmão, minha irmã, que nós temos que pedir todo dia ao Espírito Santo, é graça que ele nos dá, é graça, não é pela nossa competência, é graça do Espírito Santo, e se é graça eu preciso pedir. Me dê, Espírito Santo, me dê essa graça da contrição. Você já ouviu falar em contrição? Contrição não é acusação. Deus nunca nos acusa. Quem nos acusa é o demônio. Apocalipse capítulo 12. Ele é o acusador de todos nós. Deus nunca nos acusa, mas Deus nos aponta, nos esclarece, nos ilumina, tira de nós a venda. Porque a pessoa que está no pecado, como em qualquer outro vício aí, do álcool, das drogas, do cigarro, da pornografia, do celular, a pessoa, a parte mais difícil para ela mudar de vida é reconhecer que tem um problema. É ou não é verdade? Você conversa às vezes com um alcoólatra, cara, você está bebendo demais. Você está acabando com a tua saúde, com a sua família, com o seu dinheiro, com a sua alma. Não, vê lá. Eu bebo um pouquinho, eu bebo a minha cervejinha, eu bebo a minha cachaçinha. Eu paro a hora que eu quiser. É ou não é assim? Pessoa que tem o vício ali da maledicência, da fofoca, fala até pelos cotovelos. Ô fulano, você está falando mal da outra pessoa? Não estou falando mal, só estou comentando. A pessoa não reconhece que tem um pecado, não reconhece que tem um defeito. E essa é a parte mais difícil, a partir do momento que você reconhece pela luz do Espírito Santo. Senhor, olha só, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso sair disso, eu preciso mudar. Quantas pessoas, falei ainda há pouco a respeito dos casais. A pessoa vive em adultério. Segunda união é adultério. Não, mas porque você não sabe como era o meu casamento. Meu primeiro casamento foi tão difícil. E agora eu encontrei uma pessoa tão boa e nós nos amamos, tá? Então bacana, vocês se amam e vão se amar no inferno. A realidade é essa. Vocês se amam e vão se amar no inferno. Porque escolheram esta vida no lugar do reino dos céus. A pessoa é amasiada, não recebeu o sacramento do matrimônio, é casada só no civil. Ah, mas nós nos amamos e já faz 10, 20 anos que nós estamos juntos e Deus entende. A pessoa não reconhece, está no pecado, está com uma venda, está cega. Então a primeira coisa é pedir ao Espírito Santo que ilumine a minha consciência e me mostre onde é que eu preciso mudar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, número 81. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. Então é sacrifício. Morrer é difícil. Morte é dor. Não é poesia, não é romântico. Ah, eu vou morrer. Isso dói. E eu, Flávio, posso dar testemunho a respeito da minha vida. Hoje, graças a Deus, sou missionário, teólogo, casado, tenho meus filhos, etc, etc. Mas eu já fui uma pessoa de muitos erros, de muitos vícios. Ainda tenho muitos defeitos, muitos pecados que precisam ser consertados, mas eu tinha ainda mais. Do álcool, do cigarro. Eu fumei muitos anos, bebi muitos anos. Parar é difícil. Eu tive uma sexualidade totalmente desregrada na minha juventude. Dizer não para aquilo é muito difícil. Mas aí o que eu tenho que fazer? Se eu quero de fato ir para o céu, trilhar o caminho que leva lá para cima, é fazer violência a mim mesmo. O que eu quero dizer aí? Quando eu fui parar de beber, eu trabalhava, etc e tal, final de semana eu vou ali no barzinho, vou ali com os amigos, que se dizem amigos. Vou parar de beber. Nunca mais fui lá. Eu não posso frequentar aquele ambiente que me leva ao pecado, porque eu vou cair. Talvez eu não caia hoje, nem caia amanhã, mas depois eu vou cair. Quando eu fumava, também me levava a fumar.
jogar sinuca. Na época eu gostava muito de jogar sinuca. Em volta da mesa ali eu ficava sempre fumando. Quando eu parei, uma coisa levava a outra. Quando eu fui parar de fumar, parei de jogar sinuca. Não jogo mais, não passo nem perto. Porque se eu for jogar sinuca, eu vou voltar a fumar e eu não posso fazer isso. Pessoa que tem um vício da fofoca, sabe que naquela esquina ali, ó, naquela rodinha ali no trabalho, na escola, com as lavadeiras, o que rola ali é fofoca, é falar da vida dos outros, que é pecado. Não vai lá, cara. Não vai lá, minha irmã. Se você for ali, você vai consentir, mesmo que você ficar com a boquinha fechada, você vai consentir com o que estão falando, vai pecar do mesmo jeito, então não vai lá mais. É fácil? Não é, é difícil, por isso São Luís fala que é fazer violência. Mas essa é a única forma de eu sair daquela situação. Guarda bem isso, São Felipe Neri, você já ouviu falar com certeza, São Felipe Neri dizia, na luta contra o pecado, vence quem foge. Na luta contra o pecado, vence quem foge. Se for enfrentar o pecado ali, você vai cair. Se você for enfrentar, você vai cair. O demônio é muito mais astuto do que nós. Então, você quer sair do pecado? Foge. Vai para outra circunstância, vai para outra ocasião, vai para outro lugar, para você não cair. E por fim, o número 82 nos fala, né, que para morrermos para o velho homem, para esse mundo e alcançarmos essa vida nova, precisamos escolher entre todas a verdadeira devoção à Virgem Maria. Porque existem muitas. Existem muitas devoções, mas muitas devoções que não nos levam à mudança de vida. Quantas pessoas dizem, não é? Ah, eu não preciso me consagrar segundo o método de São Luís, porque no meu batismo eu já fui consagrado a Nossa Senhora. Parabéns, eu também fui, meus filhos todos foram. Mas efetivamente, o que é essa consagração lá que aconteceu há 20, 30, 50, 60, 70 anos atrás? Não sei qual a sua idade. O que essa consagração lá te leva hoje a mudar de vida? Nada. Ou quase nada. Ou então, né? Acaba a Santa Missa ali em muitas igrejas. Ó, minha Senhora e também minha mãe, eu me... Oh, bacana. Devemos cantar esta música, que é uma oração, ou rezá-la? Sim, todo dia, toda hora. Eu me consagro a ti, mãe, me consagro, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Mas o que essa música ou essa oração me leva a mudar de vida? A romper com o pecado, a buscar a santidade, a ir para o céu, a buscar essa conformidade com Jesus? Pouco ou quase nada. Então, de tantas devoções que existem, essa é a total. Esta é a verdadeira devoção que me leva a morrer para mim, a morrer para o pecado, a mudar de vida e aí sim, a efetivamente me unir a Jesus e ir para o céu. Quarta verdade, a partir do número 83 do tratado, que diz que temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. E aí eu vou ler com você o que está no número 85 do tratado, para nós entendermos o que é que São Luís está nos ensinando. Diz assim: mas temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como nos fala a palavra, de maneira especial em Hebreus, é o nosso mediador. O nosso único mediador, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o nosso mediador de redenção junto do Pai. E aí São Luís está falando, temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro, que é Jesus? E aí vem, né, as perguntas aqui para nos levar à reflexão. Será nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? A Ele, a Jesus? Não é Ele Deus em tudo igual ao Pai e por conseguinte o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos, quer isso dizer que lhe devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? A reflexão de São Luís já diz tudo
e que, infelizmente, muitas pessoas não levam em consideração. Porque Jesus é o nosso irmão, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é homem como nós, desceu dos céus, assumiu a nossa humanidade para nos resgatar desde os mais pecadores, restabelecer a nossa dignidade, nos levar para o céu. Jesus, nosso irmão, nosso Senhor, se fez como nós, em tudo igual a nós, com exceção do pecado, mas não podemos confundir a humildade de Jesus, porque Jesus é humilde. Não podemos confundir a humildade de Jesus com igualdade com Jesus. Jesus é humilde. Sim, como eu acabei de dizer, nós sabemos muito bem disso. Mas eu não posso olhar nos olhos dele ali, dar tapinha nas costas, vem cá, meu parceiro, meu camarada, como se nós fôssemos iguais. E, infelizmente, muitas pessoas, às vezes até sem pensar no que estão fazendo, agem dessa forma, como se Jesus fosse igual. Confundem a humildade de Jesus com igualdade com Jesus. E é isso que São Luís está nos dizendo. Por isso, porque ele escolheu ser o nosso mediador, desceu dos céus, isso significa que eu devo tratá-lo com menos respeito, com menos dignidade. Ele é Deus. Deus como Pai. E aí, as pessoas, né, como eu disse, às vezes até inconscientemente, tem essa diferenciação. Não que o Pai é Deus. O Pai está lá, eu não sou capaz de ir, né, conversar com o Pai é infinito em dignidade, em santidade, em pureza. Ah, não, mas Jesus é meu irmão, vem cá, meu parceiro, como eu disse, né? Olho no olho, tapinha nas costas. Jesus é Deus. Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Quem sou eu? Quem é você, meu irmão, minha irmã? Para ir diretamente a Jesus, se ponha no seu lugar. E Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia ao mesmo tempo, e compreensão com a nossa pequenez, ele, sabendo da nossa incapacidade, foi justamente por isso que ele não nos deu o seu filho diretamente. Deu à Virgem Maria para que ela desse ao mundo. E aí muitas pessoas, olha que tristeza. Olha que tristeza. Muitas pessoas cheias de si, cheias de soberba. Não, eu não preciso dessa Maria aí, não. Eu vou direto a Jesus. Eu me basto, eu posso. Deus escolheu não vir diretamente a nós. E aí a pessoa quer saber mais do que Deus. Não preciso dessa Maria aí, não. Eu me basto, eu vou direto a Jesus. Não fazem o mesmo caminho que Deus escolheu para fazer. Então, São Luís diz aqui, eu não vou ler com você, mas Deus escolheu esse caminho, nós fazemos o mesmo caminho em sentido inverso. O Pai deu seu Filho à Virgem Maria, a Virgem Maria deu a nós. Então eu quero o Senhor Jesus, eu vou à Virgem Maria, para que por meio da Virgem Maria eu consiga alcançar o Senhor. E aí é isso que nos fala aqui dos degraus, número 86 do tratado. Tudo isso é tirado de São Bernardo e São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus, o Pai. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria, pois ela é medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai eterno, é preciso ir a Jesus, que é nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que preconizo mais adiante, é esta ordem perfeitamente observar. Então, meus queridos, não sejamos soberbos, não sejamos tolos. Primeiro, de achar que Jesus é um igual a nós, no sentido pobre da palavra. Não podemos confundir humildade de Jesus com igualdade com Jesus. Jesus é homem como nós, mas Jesus é Deus. Não é menos Deus que o Pai e o Espírito Santo. Não é um subdeus. Não é um intermediário, como se ele estivesse entre os homens e Deus. Não, ele é nosso mediador. Ele é Deus. E, obviamente, não é? Quem sou eu? Quem é você? Pecadores miseráveis que somos.
para irmos diretamente a Jesus. Precisamos de alguém mais conforme a nossa natureza, a nossa realidade. Porque a Virgem Maria é santíssima, é puríssima, mas não é deusa. É uma criatura. Ela é puríssima, é santíssima, mas não é deusa. É uma criatura escolhida e capacitada por Deus, justamente para ser a nossa medianeira. E aí eu supro esses 3 degraus. Primeiro, mais conforme a minha realidade, a Virgem Maria. Por meio dela eu chego a Jesus e por meio de Jesus eu chego ao Pai. Quinta e última verdade, a partir do número 87 do tratado. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. E aqui, antes de partir para a explicação em si, faço um parênteses para falar com você mais uma vez. É indispensável que você assista aos vídeos mais de uma vez, que você faça a leitura mais de uma vez, que você se dedique. Esses conteúdos não são, às vezes, do nosso dia a dia, às vezes muitas coisas que você nunca nem tinha ouvido falar. E é claro que você, lendo uma vez, às vezes até de forma corrida, assistir uma única vez, você não vai entender. Ou se entender, vai entender de uma forma talvez errada, incompleta, e vai tirar conclusões precipitadas, erradas, não é? Então, se dedique, leia, reze, peça ao Espírito Santo, assista uma vez, assista mais de uma, para você compreender o todo daquilo que Deus tem para nos ensinar. Mas aí, não é, números 87, 88, 89, não vou ler com você, não dá tempo de fazermos a leitura, você já leu em casa, mas nesses números, São Luís está nos dizendo que é muito difícil para nós guardarmos os valores espirituais, as graças que Deus nos dá para a nossa vida, que são indispensáveis. Indispensáveis para a nossa caminhada para o céu. E aí os demônios que andam ao redor de nós, como nos fala também a primeira carta de São Pedro, o demônio anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando quem devorar. Isso é bíblico. Eles estão constantemente tentando nos perder, nos enganar, estão constantemente armando ciladas para nós, e nós não conseguimos vigiar 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas que se firmam em si mesmas, somente em si mesmas, que confiam na própria capacidade, mais cedo ou mais tarde são assaltadas, são roubadas, são pilhadas pelos demônios. Todos esses termos São Luís utiliza aqui, né, para se referir aos demônios como ladrões, como piratas, que roubam a nossa graça. E aí peço que você preste bastante atenção, porque este é um assunto, de certa forma, pouco conhecido. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar em valores espirituais, mas muito importante. E repito o que eu disse lá no vídeo 1. Tudo que eu ensino aqui é de acordo com a Igreja Católica, então pode ficar tranquilo que este é o ensinamento correto. Mas vamos lá para você entender. E aqui, preste atenção, que eu estou explicando sobre os números 87, 88 e 89 do tratado, mas eu já vou adiantar, vou fazer uma conexão lá com os números 120, 121 e 122 do tratado, que nos falam dos valores espirituais. Então, na próxima aula, aula 4, que eu vou dar sequência, eu não vou explicar de novo sobre os números 120, 121 e 122. Então, preste bastante atenção, que eu já estou explicando de cá, 87, 88 e 89, e de cá, 120, 121 e 122. Se você ainda não leu, pause o vídeo um pouquinho aí, e leia 120, 121, 122, para você entender sobre os valores espirituais. Mas vamos lá para você entender. Tudo que nós somos, somos pela graça de Deus. Isso é um dogma de fé, uma verdade indiscutível, é uma verdade bíblica. Está na Bíblia. Tudo que somos, somos pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. Sem a graça de Deus, não somos capazes de coisa alguma. Ponto final. Precisamos da graça de Deus. A graça de Deus não é um acréscimo, algo supérfluo. É algo indispensável, necessário para a minha sobrevivência espiritual, para a minha sobrevivência material, inclusive, mas para a minha caminhada para o céu. Sem a graça de Deus, eu não posso coisa alguma. E aí, como que funciona essa graça de Deus? Vamos lá. Primeiro, a graça é de graça. Não é? Se o nome é esse, graça, graça é de graça. Não é pelo meu mérito, merecimento.
Não é porque, né, eu sou bom, que eu sou melhor, que Deus, né, me retribuiu, me deu essa graça. Nada disso. Graça é de graça. Então, Deus, nosso Pai, que quer salvar a todos, que ama a todos, que quer que todos os seus filhos estejam no céu, derrama a sua graça de graça, gratuitamente, derrama a sua graça sobre todos os homens. Homens bons, homens maus, homens que rezam, homens que não rezam, cristãos, não cristãos, todos recebem a graça de Deus. A graça chamada graça suficiente. A graça suficiente. O que é essa graça suficiente? Como o próprio nome diz, suficiente, é a graça básica, inicial, mínima necessária, para que eu consiga o quê? Escutar a Deus, saber em primeiro lugar que Deus existe, despertar o meu coração, despertar a minha fé, começar a minha caminhada, começar a minha conversão. É a graça suficiente, a graça inicial. Deus derrama sobre todos. Todos recebem essa graça suficiente. Muitos dizem não a essa graça. Infelizmente. Nós temos a nossa liberdade, já falamos sobre isso, nosso livre-arbítrio. Muitas pessoas não querem. Não falam com essas palavras, né? Mas com os atos, com as escolhas, preferem continuar no pecado, preferem continuar dizendo não a Deus, preferem continuar com o coração fechado. Não quero mudar de vida, não quero ser cristão, não quero ser santo, não quero ir para o céu, quero ganhar essa vida, etc, etc. Aí a graça é suficiente que Deus derrama sobre eles também, derrama sobre todos e sobre eles também. A graça suficiente chega e morre. Né? Chegou, encontrou o coração fechado, encontrou um belo não estampado, a graça chega e morre. Parou ali. Mas para aqueles que dão o sim, que abrem o coração, sim, Senhor, eu me abro, eu aceito, eu quero. Ai, que bom, eu quero. Abrem o coração e deixam essa graça suficiente que Deus derramou inicialmente sobre todos. Deixa que essa graça suficiente trabalhe na sua vida, trabalhe no seu coração e produza frutos. Essa graça, que era graça suficiente, inicial, se transforma em graça eficaz. Graça eficaz. O que é ser eficaz? É que produziu aquilo que era esperado. Produziu os frutos. Fez o que tinha que fazer. Realizou o que tinha que realizar. Porque a pessoa permitiu. Então Deus derrama a graça suficiente. Muitos dizem não. Aqueles que dizem sim, abrem o coração, se esforçam, porque a graça de Deus se une à nossa natureza. O processo de conversão é pela graça de Deus? Mas exige o meu esforço. Sem o meu esforço, nada acontece. A minha família ser uma família boa, agradável, santa, que caminha na retidão, é graça de Deus? Sim, mas é esforço meu, da minha esposa, como pais. A graça trabalha com a natureza. Então eu recebo essa graça, trabalho essa graça, deixo essa graça trabalhar em mim, na minha família, na minha vida, e essa graça suficiente se transforma em graça eficaz. E Deus fica tão feliz, tão satisfeito, olha só como Deus é maravilhoso, de ver que eu dei o meu sim, que eu permiti que aquela graça suficiente trabalhasse em mim e através de mim, e se transformasse em graça eficaz. Ele fica tão contente que ele me paga. Estou usando esse termo bem pobre aqui, para você entender simplesmente. Claro que não é um pagamento, é só para você entender. Tudo é de graça. Mas Deus, porque vê que eu dei o sim, que eu trabalhei com aquela graça, ele fica tão feliz e me paga novas graças. Cada vez mais, cada vez mais. E essas novas graças que eu recebo, elas são indispensáveis. Elas são necessárias. Essas são as graças que São Paulo fala, que o dogma da Igreja Católica fala. Tudo que sou pela graça de Deus. Sem a graça eu não sou coisa alguma. Eu paro onde estou, pior, volto para o chiqueiro onde eu vivia. É essa graça que me mantém, que me faz progredir.
E aí São Luís distribui essas graças, né, como o ensinamento da igreja, em 3 categorias que você não precisa nem guardar os nomes. As graças impetratórias, as graças satisfatórias e as graças meritórias. As graças impetratórias, o que é que são elas? As graças para o meu dia a dia. Eu preciso de uma cura para minha filha, eu preciso de um emprego para o meu sobrinho, eu preciso da conversão para minha tia, eu preciso da restauração para o meu casamento, eu preciso da libertação de um vício, do rompimento com o pecado, eu preciso realizar este curso. A gravação desse curso só é possível pela graça de Deus, pelas graças impetratórias. E como é que eu consigo essas graças impetratórias? Você não precisa buscar especificamente essa graça ou aquela não, tá? Essa distribuição pode ficar tranquilo que Deus faz. Mas aqui, antes de gravar esse vídeo para vocês, primeiro eu fui dobrar o joelho no chão e rezar. E rezar o rosário, e fazer a adoração ao Santíssimo, e participar da Santa Missa, interceder, e pedir, para que Deus me capacite. Eu saio em missão, como já me coloquei à disposição e me coloco de novo, para ir até a sua paróquia, para fazer essa formação para a consagração. Estou à disposição, é só entrar em contato comigo, para fazer um curso de liturgia, de Bíblia, de catequese, dos sacramentos, para casais, para jovens. Para fazer essa missão aí, eu preciso da graça de Deus. E essa graça vem pelo jejum, pelas mortificações, as graças impetratórias, para a perseverança, para eu, que já disse, não é? Não era viciado, não era alcoólatra, mas consumia álcool frequentemente, o que me atrapalhava, fumei, e graças a Deus fui liberto desses vícios, mas para perseverar longe desses vícios é somente pela graça de Deus, pelos valores impetratórios. Os valores satisfatórios. Satisfatório vem de satisfação. Nós sabemos bem disso, não é? Eu peco, me arrependo. Me proponho não pecar de novo. Faço esse voto. Vou lá e me confesso. Recebo o sacramento da confissão. Pelo sacramento da confissão, fica perdoada a culpa dos meus pecados. Mas permanece ainda a pena, as consequências temporais dos meus pecados, que precisam ser reparados nessa vida. E se eu não conseguir reparar tudo aqui, eu vou pagar no purgatório. Purgatório é para isso, para pagar as penas temporais dos pecados que já foram perdoados quanto à culpa. E aí eu pago através desses valores satisfatórios, também com os meus textos, com os jejuns, com as mortificações, com as penitências, com as indulgências, etc, etc. E por fim, os valores meritórios. Meritórios vem de mérito. Nós sabemos que no céu, como o próprio Senhor Jesus nos fala, quando o Filho do Homem vier na sua glória com os seus anjos, retribuirá cada um conforme as suas obras, ou conforme os seus frutos. E em outra passagem nós temos lá em Mateus 25, dos talentos. Você multiplicou 2 talentos, 5 talentos, nenhum talento. Eu vou te retribuir, o Senhor, de acordo com aquilo que você fez. Então a nossa glória no céu não é igual para todos. Quanto mais você faz, você busca a santidade, ou seja, quanto mais você ama a Deus aqui na terra, maior será a sua glória no céu. Valores meritórios. E aí o tratado nos fala, e você entenda bem isso. Pare e volte, assista de novo, quantas vezes for preciso. A partir da consagração, se você quiser se consagrar, tudo que você tem será da Virgem Maria. E aí, infelizmente, quando a gente fala tudo é da Virgem Maria, primeira coisa que as pessoas pensam são nos valores materiais. Isso aqui não vale nada, gente. Isso aqui não vale nada. O ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem consome, como nos fala o Senhor Jesus. Isso aqui acaba. Você não vai levar nada no caixão, não. Todos os valores materiais também serão da Virgem Maria? Sim. Para ela tomar de você? Não. Você continua na posse. Eu moro de aluguel. Não tenho casa própria. Mas eu tenho um celular que eu estou gravando para você. Eu tenho um computador onde eu faço ali os meus textos. Eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho chuveiro para tomar banho.
tenho roupa que eu estou vestindo. Tudo é da Virgem Maria. Ela tirou de mim a partir da minha consagração? Não. Eu continuo na posse. Não vai tirar de você. Você continua na posse. Temporária, mas tudo é dela. Se aquilo estiver te afastando de Deus, aí sim ela vai tirar. E ao mesmo tempo, se você não tiver algo que seja necessário para te levar para o céu, ela vai te dar. Então, ela administra os bens materiais também, mas isso aqui é lixo, isso aqui é nada, isso aqui é o de menos. O mais importante são os valores espirituais, o nosso tesouro no céu. Valores impetratórios, satisfatórios e meritórios, que também serão dela. Ela vai administrar como quiser, segundo a sabedoria divina que ela recebeu de Deus, para a maior glória de Deus e a salvação dos homens. E aí vem o que nos fala esses números 87, 88 e 89. A partir desse momento que eu me consagrei, entreguei tudo a ela, ela guarda, ela protege, ela administra, multiplica e protege. E aí os demônios não conseguem mais ter acesso a essa graça. Olha que maravilha! Olha que bênção! Por isso nós conseguimos ter uma perseverança muito maior. Nós conseguimos subir degraus muito mais rápidos. Muito mais rápido. Nós conseguimos alcançar a santidade de uma forma muito mais, proveitosa. Muito mais perfeita. Porque é a Virgem Maria que está administrando os nossos valores e não somos assaltados pelos demônios, porque a Virgem Maria é esta Virgem puríssima, inviolável, impenetrável, que o demônio nunca teve nem nunca terá qualquer tipo de acesso. Então, podemos dormir tranquilos. Podemos dormir tranquilos que os nossos valores estarão muito bem guardados com a Virgem Maria para o nosso bem, para a nossa perseverança, como eu disse, para a nossa entrada no céu. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse também, tudo é dela, para que ela administre como quiser. Eu fico sem nada. Eu tenho, muita experiência aí com indulgências. Eu sempre posto no Instagram, no YouTube, a respeito das indulgências, que é necessário, né, nós buscarmos aí as indulgências constantemente. E aí muitos consagrados me perguntam, Flávio, mas espera aí, né, essa indulgência plenária que eu vou lucrar aqui, ela é minha ou é da Virgem Maria? Meu irmão, minha irmã, você não é consagrado? Sou, então é dela. Ah, eu posso escolher aplicar essa indulgência? Não, é dela. Ela que escolhe, ela que decide. E como que ela decide isso? Para a maior glória de Deus e a salvação das almas, de acordo com a sabedoria que ela recebeu de Deus. E com aquilo que ela consegue enxergar que nós não conseguimos. Nós não enxergamos. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu estou aqui rezando, né? Um exemplo. Pela conversão da minha tia. Vou rezar esse rosário. Oh, Nossa Senhora, oh meu Deus, né? Converta a minha tia, que a minha tia saia do pecado, Ave Maria, glória ao Pai. E essa minha oração produz frutos, produz valores espirituais. E são todos da Virgem Maria. Só que a Virgem Maria, que recebeu essa ciência divina, sabe que a minha tia vai viver mais 10 anos. E, ao mesmo tempo, tem uma pessoa ali na esquina que ninguém reza por ela, que ninguém liga para ela, é uma pessoa sozinha, que está no pecado e vai morrer amanhã. E vai morrer amanhã, olha só. Então, em termos de amor, a Virgem Maria ama tanto a minha tia como essa pessoa ali da esquina. Em termos de salvação, a Virgem Maria quer que a minha tia se salve e que essa pessoa ali da esquina se salve. Mas quem é que tem mais urgência? É a pessoa da esquina que vai morrer amanhã. Minha tia ainda tem 10 anos pela frente. E se essa pessoa da esquina, que ninguém reza por ela, que ninguém tá nem aí por ela, se ela morrer no pecado e vai morrer amanhã, ela vai pro inferno e não tem mais volta. Então, mesmo que eu não saiba, eu estou rezando pela minha tia. Ave Maria, glória ao Pai. Nem conheço essa pessoa. Mas porque eu dei autorização à Virgem Maria, ela vai pegar os meus valores espirituais. E tudo que sou e que somos é pela graça de Deus. Sem a graça de Deus,
essa pessoa da esquina não vai alcançar a conversão. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus não faz nada de brincadeira, não. Deus não faz nada por um tanto. Ah, tá bom, ninguém tá rezando por esse cara aí, mas eu vou salvar ele. Não é assim. Deus é justo. Nem para mais, nem para menos. Deus é justo. Então, se ninguém... A Virgem Maria disse isso em Fátima, aos pastorinhos. A própria Virgem Maria disse isso em Fátima, aos pastorinhos. Muitas pessoas se perdem e vão para o inferno porque não há ninguém que reze e se sacrifique por elas. São palavras da própria Virgem Maria em Fátima. Muitas pessoas se perdem porque não há quem reze e se sacrifique por elas. E aí, por meio dessa consagração, a Virgem Maria pega os meus valores, vai lá salvar aquela pessoa que tem urgência, e ela morre amanhã e se salva e vai para o céu. E no decorrer desse tempo que a minha tia ainda tem pela frente, ela pega talvez os meus próprios valores espirituais, das minhas orações, pega talvez valores espirituais de uma pessoa lá do Japão, lá dos Estados Unidos, que eu nem conheço, mas que também é consagrado e que também deu essa autorização. Pega os valores espirituais dela e no dia que a minha tia estiver com o coração aberto, porque depende também da abertura do coração da minha tia, senão aquelas minhas orações não teriam serventia alguma, a Virgem Maria pega esses valores espirituais lá e aplica na minha tia, e aí sim consegue a conversão dela de uma forma muito mais eficaz. De uma forma muito mais eficaz. Ela conhece, ela sabe aquilo que nós não sabemos. Amar, ela ama a todos. A salvação, ela quer de todos. Mas ela administra de acordo com a necessidade, de acordo com a urgência. Da nossa parte, o que a gente tem que fazer? Continuar rezando. Da nossa parte, que eu digo, nós consagrados, e você, que ainda não é, já será consagrado. Continuar rezando, continuar pedindo pela minha tia, pelo meu emprego, pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu filho, pela saúde do meu sobrinho, etc, etc. Rezando, confiando, pedindo a Deus. E muito mais com confiança ainda, porque a partir da consagração, como nós veremos mais adiante, a Virgem Maria se dá a quem se dá a ela. Então toda vez que eu me coloco diante de Deus para rezar, é como se a própria Virgem Maria estivesse ali diante de Deus. Então olha só a minha confiança. Então eu continuo rezando, continuo pedindo, continuo acreditando insistentemente, mas sabendo que a decisão final de como usar os valores espirituais que eu gero, essa decisão final é da Virgem Maria. Mas é uma maravilha, é uma beleza, é uma tranquilidade. Os demônios não podem mais me roubar. Tudo é administrado pela Virgem Maria. Os meus valores não são mais usados em vão, inutilmente. Tudo é usado de uma forma muito mais eficaz. E a partir dos meus atos cotidianos, rotineiros, que eu nem sei, nem fico sabendo, a Virgem Maria está salvando almas pelo mundo afora. A partir da sua consagração, você vai contribuir com a salvação de irmãos nossos pelo mundo. Pessoas que você nem conhece, só vai conhecer na glória do céu. E lá na glória do céu, no dia do seu julgamento, Deus vai te chamar e vai dizer, olha aqui. E as pessoas vão se levantar. Pai, Jesus, eu estou aqui graças ao Flávio, graças a você que me assiste, que é consagrado à Virgem Maria. Você vai livrar almas do inferno, fazendo as suas coisas, seus atos, sua rotina, normalmente na sua casa. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, a partir da consagração, continuamos rezando, mas tudo é da Virgem Maria. Chegamos então ao final da nossa aula número 3. Muito obrigado a você que ficou até aqui, que Deus te abençoe. Mais uma vez quero te pedir, me ajude a continuar evangelizando. Reze por mim, pela minha família, por favor. São tantos desafios, tantas dificuldades. E como eu acabei de dizer, e você sabe, é somente pela graça de Deus. Então preciso da sua intercessão e preciso da sua ajuda material, financeira. Porque não adianta eu chegar ali na empresa de ônibus, eu preciso viajar em missão. E chamar o proprietário ali, o cara do guichê,
Vem cá que eu vou rezar por você, porque eu estou em missão. Me dá essa passagem. Ele não quer oração, ele quer dinheiro. Eu preciso comer. Não adianta eu chegar no supermercado e falar, vem cá, eu vou rezar por você, Deus te abençoe. Ele não quer oração, ele quer dinheiro. Então eu preciso da sua ajuda para ajudar também outras pessoas em situação difícil. Eu vou deixar para você aqui as formas de fazer a sua contribuição para o projeto Protegido por Maria. O Pix, o depósito, transferência, do jeito que ficar mais fácil. Qualquer valor vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar coisa alguma te faltar, muito pelo contrário, vai te abençoar ainda mais. Então, muito obrigado a você. Para a próxima aula, nós refletiremos até o número 134 do tratado. Então, paramos no 89. Na próxima aula, começaremos no 90. Começaremos no 90. E iremos do 90 até o 134. Então, faça a leitura até o 134. Lembrando sempre que não é número de página, é número de parágrafo. Faça a leitura até o 134. E, se Deus quiser, já já a gente volta para a aula número 4. Muito obrigado, beijão para você. Fique com Deus.